Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje mais um dia pra gente falar de Grey's Anatomy, nossa primeira sexta-feira de Grey's aqui do canal. Lembrando que toda sexta-feira, a partir de hoje, a gente vai ter vídeos semanais de Grey's Anatomy. Então toda sexta-feira a gente vai ter algum conteúdo relacionado ao universo de Grey's Anatomy. Salvo quando tiver alguma exceção muito grande, tipo eu ficar doente, ou sei lá, sair alguma coisa muito grande, eu tiver que fazer um react, ou fazer alguma análise muito rápido, aí eu aviso vocês no Instagram. Mas salvo exceções, então a gente vai ter toda sexta-feira vídeos do universo de Grey's Anatomy aqui no canal. E hoje é dia de autópsia. Se você ainda não tá familiarizado com esse quadro aqui do canal, na autópsia eu falo um pouquinho mais da trajetória de algum personagem, como ele saiu e por trás dos bastidores. Hoje a gente vai falar da Izzy Stevens, que era uma personagem que eu tava muito ansiosa pra vir falar com vocês, e eu sei que vocês também queriam muito, tinha vários comentários sobre ela no meu último vídeo lá do George. Inclusive a gente teve do Burke e do George, se você quiser ver eu vou deixar o link aqui na descrição, e passando aí ao longo do vídeo nos cards, aí é só você clicar, fica facinho. Então vamos então falar sobre essa médica, essa maravilhosa, a Izzy Stevens. A Izzy morava em Forest Park, atrás de uma igreja em Washington. Ela morava junto com a mãe e a mãe chamava ela de Cricket, em uma tradução livre seria grilo. Quando adolescente, a Izzy trabalhou como garçonete e ela juntou todas as economias dela pra tentar pagar a faculdade. Mas ela acabou perdendo esse dinheiro porque a mãe gastava e torrava todo o dinheiro dela com videntes, com mediums, o que fez com que ela pegasse um rancinho desse tipo de pessoa, de pessoas que se diziam videntes e mediums. E mais pra frente a gente vê em um episódio ela falando sobre isso e ela acaba tentando ali resolver uma história de um paciente, ela não acredita nele, porque ele se diz vidente, e aí a gente vê que é por isso que ela não gosta desse tipo de pessoa, de mediums e pessoas que dizem que verem o futuro. A Izzy engravidou com 15 anos, e aos 16 anos ela resolveu colocar o bebezinho dela pra adoção, porque ela achou que ela não daria uma vida digna pra filha dela, ela não teria condições de dar uma boa vida pra menina. Ela deu o nome secretamente de Sarah pra menina, mas os pais adotivos chamaram ela de Hannah. E por causa da gravidez da Izzy, os outros pais aí dos amigos dela, as pessoas que iam pra escola com ela, os vizinhos, não deixavam eles se relacionarem com a Izzy, porque viam ela como uma má influência, e isso com certeza moldou o caráter da Izzy. Com 18 anos, a Izzy saiu de casa em busca de uma vida melhor, e ela foi trabalhar como modelo da Bethany Whisper, o que fez com que mais pra frente ela recebesse aí o apelido de Doutora Modelo. Sobre a personalidade da Izzy, ela é uma pessoa extremamente amigável, ela é aquela pessoa que mesmo quando você, tipo, é horrível, você é uma péssima pessoa, ela sempre vai encontrar uma coisa boa pra falar de você, ela sempre vai querer ver o lado positivo das coisas que você fala. Isso faz com que ela seja uma pessoa muito positiva. E a primeira impressão que você tem quando você conhece ela é que ela é realmente uma pessoa positiva e muito amigável e muito gentil. E além de gentil, ela também é uma pessoa protetora e frequentemente teimosa. E isso faz com que nos relacionamentos dela entre médico e paciente, ela acabe se envolvendo muito emocionalmente. E embora pessoas como a Miranda e o chefe falem pra ela que isso é um ponto negativo, ela vê como uma coisa muito positiva e encara isso como uma coisa boa que ela tem. A Izzy é muito leal e normalmente ela é bem confiável. Às vezes ela deixa escapar uma coisa ali, mas ela é bem leal com os amigos dela e ela quer ver todas as pessoas felizes, ela sempre tenta alegrar o ambiente, tenta deixar as pessoas confortáveis e alegres. Claro que tem uma pequena exceção e eu tô falando da Callie. Desde o primeiro momento ela age de uma maneira muito infantil e inadequada com a Callie, que não condiz com a Izzy, o que é um pouco até estranho, mas mais pra frente a gente vê que isso aí talvez fosse um ciúme, por ela gostar do George. Ela tinha ali, de certa forma, tanto no sentido amoroso como de amizade, esse ciúme da Callie com o George. A Izzy também é uma romântica incurável. Ela é aquela pessoa que acredita no amor à primeira vista, na formação de um longo e duradouro casamento, e ela quer aquele casamento na igreja, e vestido de noiva, e enfeite, tudo isso, ela é realmente uma romântica incurável. A Izzy costura e limpa de uma maneira assim meio obsessiva, quando ela tá estressada ou quando ela tá triste. Então a gente sempre vai ver ela ali limpando, ela cozinhando, ela costurando ali. Tem até uma vez que a gente fica muito marcado que quando ela tá com câncer, ela faz aquele cachecol verde pra Bailey, porque é o que ela costuma fazer quando ela tá triste, desanimada ou estressada. A Izzy às vezes age de uma maneira que a gente pode achar meio intrometida, porque ela tenta resolver problemas de coisas que ela não foi chamada, resolver problemas que não tem a ver com a vida dela, que ninguém pediu ajuda dela, e isso faz com que ela fique muito magoada quando alguém fala pra ela, tipo, isso não é da sua conta. Ela fica muito chateada, ela guarda aquilo pra ela fica realmente bem triste,
por acreditar que as pessoas estão ali achando ruim o que ela tá fazendo. E eu me identifico muito com a dona Izzy nesse sentido. Sobre a carreira da Izzy, em diversos momentos ela foi taxada como incompetente por ela ser modelo, por ela ter sido modelo, e então as pessoas não viam ela com tanta seriedade. Ela era uma médica boa, assim, não era nem aquela, meu Deus, espetacular, até porque ela não teve tanto desenvolvimento, ela saiu antes dela se tornar atendente, então ela não teve, assim, aprofundamento tanto assim, até porque a atriz saiu da série, mas a gente viu que ela era uma médica boa até o momento que ela corta os cabos ali, os fios do LVAD, uma coisa assim, lá do Danny Duquette. E depois disso ela acaba sendo suspensa. Mais tarde, o Alex conversa com a Bailey e pede pra ela tentar convencer o chefe ali a fazer a Izzy voltar. E é o que ela faz, ela realmente consegue convencer o chefe, mas o chefe fala que ela só vai voltar se ela não se envolver mais com os pacientes. Ela não pode ter relações mais tão íntimas assim com os pacientes. A Izzy fica muito incomodada dela não poder trabalhar igual os outros residentes, porque ela tá sendo ali punida. Em diversos momentos ela quase passa ali essa barreira que o chefe colocou pra ela não se envolver, pra ela não fazer essas coisas que ele falou que ela não poderia. A Izzy doa todo o dinheiro que o Danny Duquette deixou pra ela pra uma clínica que a Miranda tá fundando, e aí elas têm ali essa clínica em conjunto. Durante um acidente de balsa, a Izzy acaba tendo que salvar uma pessoa, um homem, e ela faz um procedimento ali em campo com uma furadeira, ela fura o cérebro do cara ali, a cabeça do cara, e isso faz com que o chefe fique muito impressionado. E depois ela acaba voltando pro hospital, no Seattle Grace Mercy West, né? Cada temporada, que cada coisa que a gente for falando, ele vai estar com um nome. E ali no Seattle Grace Mercy West, ele acaba permitindo que ela faça a cirurgia, mas agora com uma profissional, né? Uma furadeira, uma espécie de furadeira cirúrgica, e ela consegue terminar aí essa cirurgia desse cara que ela salvou. Ela começa a trabalhar por um período com a Edson Montgomery na obstetrícia, e a Edson fala pro chefe que ela é realmente muito boa e que ela vai se dar muito bem na obstetrícia, ela vai ser uma excelente obstetra se ela seguir por aquela área, mas ela fica um pouco preocupada com a relação entre a Izzy com os pacientes, e isso faz com que ela faça uma prova, um teste com a Izzy, e ela passa um caso de um bebezinho que já tá praticamente morto pra Izzy. Quem já assistiu esse episódio lembra. Mas isso tem um efeito contrário, porque quando a Izzy descobre que a Edson fez isso com ela, ao invés de funcionar tão bem quanto funcionou pra Edson anos atrás, ela acaba desistindo da obstetrícia e larga o serviço com a Edson. Logo depois de fazer todas as cirurgias, de passar por todo aquele processo do câncer, a Izzy volta a trabalhar no Seattle Grace, e lá ela acaba tendo vários problemas, né? Porque ela não tem o mesmo ritmo de todo mundo, ela ainda tá se recuperando, querendo ou não. Isso faz com que o Owen, o Derek fiquem meio assim, porque eles não recomendariam que ela voltasse, lembrando que o Derek foi o cara que fez a cirurgia dela. Nesse mesmo período, o hospital tá passando por um corte, eles estão tentando fazer ali o máximo de economia possível. Isso faz com que ela acabe sendo demitida depois que ela ministra uma quantidade errada de medicamento para um paciente que ia fazer um transplante, e ela acaba sendo demitida. Essa cena é triste, ela chorando. É muito pesado, muito pesado. E depois disso ela acaba indo embora porque ela coloca a culpa no Alex. Ela deixa uma carta pra ele e vai embora. Ela se muda pra Baldwin City, no Kansas, e lá ela se torna uma cirurgiã oncologista. Nos relacionamentos da Izzy, a gente pode começar falando em um que foi o primeiro, que foi com o Alex. Ela conheceu o Alex assim que eles entraram no programa ali dos internos, e ela acaba tendo uma relação com ele, vendo coisas que as pessoas não costumam ver nele. As pessoas veem ele como uma mala sem alça, e ela vê um pontinho de luz, de esperança ali no Alex, e ela chama ele pra sair. Durante o encontro, eles estão tendo ali um encontro, ele não consegue agir normal com ela, ele não consegue beijar ela fica esperando com muita expectativa e não rola nada. O Alex tá muito nervoso e por isso que acabou não acontecendo nada, mas ele acaba ficando com a Olivia pra provar alguma coisa ali, que ele ainda consegue alguma coisa, enfim. Depois disso, ela acaba pegando os dois juntos dentro de um quartinho e ela fica full pistola, porque ela fala, como eu fui trouxa de confiar nesse cara, todo mundo me falou, e mesmo assim eu confiei nesse Alex bandido. E aí ela fica muito, muito brava. Às vezes beira um pouquinho, eu entendo ela, mas às vezes ela passa um pouquinho ali do ponto, mas assim, com certeza dá pra entender o que a Izzy tava sentindo naquele momento. E depois a Cristina e a Meredith tentam ajudar ali o Alex pra passar nos exames, e ela fica muito brava, ela se vê traída por eles estarem tentando ajudar o Alex, que fez tanto mal pra ela ainda tá muito brava com ele. Eventualmente ela acaba perdoando ele, e depois de algum tempo, um bom tempo aí, eles acabam se relacionando, depois que eles passam por uma experiência ali de quase morte, eles veem que eles têm que aproveitar todos os dias como se fosse o último, eles acabam transando, e aí eles reacendem esse relacionamento.
relacionamento. Mas não dura muito tempo, porque logo a gente tem a presença de Danny Duquette aparecendo no hospital, que muda totalmente a vida da Izzy. E isso nos leva a Danny Duquette. Ela perdeu o interesse pelo Alex praticamente na mesma hora em que ela conhece o Danny Duquette, mesmo que até então eles não tenham nada, sejam só médico e paciente, ela praticamente no mesmo período acaba parando de se relacionar com o Alex. O Danny Duquette, aquele homem maravilhoso, ele é um paciente do Burke, ele precisa de um transplante de coração. E a Izzy é encarregada de se tornar aí a nova residente responsável pelo caso, juntamente aí com o atendente, o Burke. Ela acaba se aproximando muito do Danny, eles conversam muito, trocam muitas piadas, e o próprio Danny se apaixona de imediato, praticamente, pela Izzy. Ele já começa a flertar com ela, já começa a querer paquerar, embora ela saiba que não pode, ela meio que tá ali com o Alex, mas ela meio que aceita também os flertes dele. O Danny vai pra casa, mas um pouco depois ele acaba voltando pro hospital com uma disritmia cardíaca e ele precisa do transplante o quanto antes. Eles acabam conseguindo um coração, mas com um problema burocrático que eles têm ali, uma coisa mais burocrática mesmo. Eles descobrem que uma outra pessoa também precisa do coração e pediu esse coração 17 segundos antes. Essa pessoa ligou, né, os médicos responsáveis por esse paciente ligaram, e 17 segundos antes é o tempo que eles tinham ali de privilégio, né, que garantia que esse coração ia de fato para esse outro paciente e não mais pro Danny, o que deixa o Danny arrasado, a Izzy arrasada. E aí, para que eles não percam esse coração, porque ela tá vendo que realmente o Danny não vai durar, ele não vai passar daquela semana, ela então decide cortar os fios, né, é que eu não sei falar o nome daqueles fios, LDVA, LVAD, enfim, ela corta ali os fios, então faz com que ele pareça que ele tenha ali algum problema muito mais sério, e isso passaria ele na frente como seria prioridade para receber esse coração. E então ela informa isso pro Burke, que foi lá retirar esse coração, trazer esse coração doado, e ele acaba trazendo o coração pro Danny. O Danny faz o transplante, mas ainda assim ele acaba falecendo. A Izzy tenta lidar com o luto depois disso. Ela passou por vários problemas com o Alex, porque até então ela tava com ele, e aí o Alex começou a ameaçar o Danny, falando pra ele que ele ia morrer, que ele tinha que ficar longe da Izzy, que a Izzy ia ficar muito triste quando ele morresse. E quando a Izzy descobre isso, a Izzy fica full pistola e termina de vez com o Alex. Depois que o Danny morreu, a Izzy ficou com um luto muito grande. Ela ficou muito tempo com aquela cena que todo mundo reconhece, que é ela com aquele vestido cor-de-rosa no banheiro, jogada assim, e ela entra numa espécie de depressão. Ela acaba cozinhando muito, ela não para de cozinhar, e todo mundo tenta falar com ela e nem nada dá jeito. Ela só melhora depois que ela tem uma longa conversa com a Miranda. A Miranda finalmente decide ir conversar com ela, e as duas entram ali no consenso e conseguem fazer as pazes, inclusive. E ela vai pro hospital pra juntar as coisas dela, pra seguir em frente. E quando ela vai lá, ela vê a Cristina fazendo um procedimento muito louco, e ela fala: meu Deus, eu realmente amo a medicina. Isso reacende todo o amor que ela tem pela medicina. Ela consegue voltar a trabalhar no hospital, mas com algumas restrições. Ela não pode fazer várias coisas, ela não pode interagir tanto com os pacientes, toda aquela coisa que a gente já falou. Então ela só vai voltar a ser uma médica equivalente aí aos outros depois daquele caso lá na balsa, de, como eu falei, da furadeira no cérebro e tal. Só depois disso que ela começa a andar no mesmo ritmo que todos os outros internos de novo. Um detalhe bem importante é que a Izzy realmente teve um relacionamento com o Danny, por mais distópico que ele tenha sido, por mais diferente que ele tenha sido, embora ele seja um paciente, ela fosse médica, tudo que aconteceu foi muito intenso entre os dois. E depois que ele morreu, ela acaba ficando com um cheque de 8 milhões de dólares. Ele acaba deixando o dinheiro dele pra ela, e isso faz com que ela tenha até um problema ali com a família do Danny, mas tudo é muito rapidamente resolvido, porque até a família dele percebe que ela realmente é uma boa pessoa, e que o Danny gostava, se o Danny gostava dela, fazia sentido porque eles também gostavam dela. E então ela acaba pegando esse dinheiro e ficando com esse cheque um tempão jogado lá pela cozinha e preso na geladeira. Isso deixa todo mundo muito nervoso, que fala: gente, tem 8 milhões na minha geladeira, e ela nunca deposita esse cheque. Quando ela finalmente deposita o cheque, ela acaba doando todo esse dinheiro para criar uma clínica memorial Danny Duquette dentro do Seattle Grace. Que bonitinha. Que linda. E o relacionamento dela com o Alex começa a reacender. A princípio, a Izzy começa a ter algumas alucinações, e ela não entende o que tá acontecendo. Ela começa a ver o Danny, e o Danny fica falando pra ela: eu tô aqui por você, eu tô aqui por você, e ela não se liga no que isso significa. Ela acaba entendendo ao depassar do tempo que ele tá ali pra mostrar que ela tá doente. Então ela faz alguns exames e ela descobre que ela tá, então, com uma anemia. E aí ela vai e fica feliz, né? Ela fica de boa, fala: meu Deus, era só anemia, ai, você fez eu
me assustar, Dani, seu bobinho. Mas não, os testes foram alterados. Depois que ela encontra uma verruga nas costas dela, ela acaba indo fazer os exames pra ver o que essa verruga pode ser. E a médica lá da dermatologia acaba falando pra ela, levando depois os exames pra ela, falando que ela tá com câncer. E aí ela cria o paciente X. Ela já sabe o que ela tem, a gente só descobre um pouquinho nesses episódios depois disso. E esse paciente X consiste em que os novos internos, aí a gente tem já essa leva que tem a Lexie Grey, ela faz com que esses novos internos tentem diagnosticar esse paciente X. E então, depois de muita luta, todo mundo acha que ele tá saudável, que não tem nada, ninguém consegue encontrar, até que a Lexie descobre que o paciente X, na verdade, tá com metástase no fígado, cérebro e pele, já se espalhou por todo o corpo, e que ele tem só 5% de chance de viver. E esse é o diagnóstico da Izzy. Essa é uma das melhores histórias, eu acho, de Grey's Anatomy. Todo esse conjunto do Danny e depois o câncer da Izzy, o casamento dela, é um dos episódios que eu mais gosto. Eu fico toda emocionada, porque realmente é muito bom. Essa época de Grey's Anatomy... Ai, gente, eu quero chorar! Essa época de Grey's Anatomy é realmente, assim, de ouro. Depois de descobrir que ela tá com câncer, ela confidencia isso somente pra Cristina. E aí elas nem são tão amigas assim, e a Cristina até não entende a princípio. E a Cristina contacta alguns médicos ali, o melhor médico que trata câncer, e marca ali um horário com ele 2, 3 vezes, porque ela acaba sempre desmarcando. Até que a Cristina fica puta e fala: por que você me contou, você não vai te ajudar? Deixar eu te ajudar, caralho. Que saco! E aí a Izzy fala: você não tem direito de contar pra ninguém, eu contei só pra você e não sei o que, já me arrependo, foi no momento de fraqueza, não sei o que, ela precisava contar pra alguém. Conversa, porque depois a Cristina não consegue lidar com toda essa pressão de estar com esse segredo, e ela conta numa sala cheia de gente, inclusive a Bailey e o próprio Alex, e ela conta que a Izzy tá com câncer, e mano, nossa, pesadinho. Cara, eu tô arrepiando inteira, juro, 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 juro. E ela acaba contando, e depois a Izzy, quando ela acha que ela vai brigar com ela, a Izzy fala: muito obrigada, era por isso que ela contou pra ela, nem a Izzy sabia ao certo, e eu não sei porque eu estou ficando tão emocionada assim, a minha voz tá embargando. Mas esses episódios são realmente muito bons. E aí começa todo o tratamento. Por que que eu estou chorando, gente? Por quê? Por quê? E aí começa então o tratamento da Izzy, e a Izzy começa a ser, primeiro ela é admitida no Grey's Law como paciente, não mais como médica, e todo mundo começa a ir visitar ela, e começam-se a fazer todos os exames, e o Derek é responsável pela cirurgia no cérebro, porque a primeira parte mais afetada é o cérebro. A cirurgia parece impossível, que realmente 5% de chance, mas ela acaba acontecendo ali com sucesso, com a ajuda de um oncologista, a Swender. E durante um tempo a Izzy acaba tendo algumas reações. Depois de fazer a cirurgia, ela acaba perdendo a memória recente, então ela fala uma coisa, passa alguns segundos, ela esquece, isso causa um grande problema entre ela e o Alex, todo mundo fica muito preocupada, achando que ela não vai voltar a ser a Izzy de antes. Inclusive a própria Meredith, quando ela vai decidir se ela vai fazer a cirurgia ou não, a Meredith fala pra ela: não faz a cirurgia, você não era você ficou irreconhecível na mesa. Eu já quero chorar de novo. Nossa, eu não sabia que eu me compadecia tanto assim da Izzy, minha nossa. E aí ela fala isso a Meredith fala pra ela não fazer. O Derek fica inclusive muito bravo com a Meredith por ela interferir assim como uma amiga e não como uma médica da Izzy. E a Izzy fica muito em dúvida, inclusive, sobre fazer ou não a cirurgia. E depois a gente já sabe que ela opta por fazer, porque uma das amigas dela que tava fazendo o mesmo tratamento de quimioterapia sem cirurgia acaba morrendo, e ela decide que ela vai sim fazer a cirurgia. Logo após a cirurgia, ela acaba então não lembrando, não tendo essa memória recente. Isso, como eu disse, causa bastante problemas pra ela, pro Alex, e todo mundo fica muito preocupado. E aí faz com que, enfim, tenha vários estranhamentos ali. Ela mesma não sabe o que tá acontecendo, né? Eles colocam aqueles post-it pra ela ficar atualizada. Nesse meio tempo, o George se alistou pro exército, então nesse mesmo episódio eles estão, o pessoal tá querendo convencer ele a não ir pro exército, e a gente acaba o episódio, né, essa leva aí da quinta temporada da Izzy, com ela passando muito mal. Ela teve uma parada cardíaca e ela vai pra mesa, e em paralelo a gente tem o pessoal descobrindo que o George era o João Ninguém, e então eles têm aquela cena memorável, linda, perfeita, do elevador, que é ela abrindo o elevador, e quando o elevador se abre, ela vê o George com a roupinha de exército. É extremamente emocionante. Eu não imagino um dia que eu vou assistir isso e não vou chorar, porque a história da Izzy é emocionante, a história do George é extremamente emocionante, e sei lá, foi uma época de ouro, assim, de Grey's Anatomy. Eu tô chorando real, pera.
Nesse meio tempo, entre tudo isso que estava acontecendo com a cirurgia, ela se recuperando, a gente tem o casamento da Meredith e do Derek. Eles não queriam um grande casamento, mas como a Izzy estava com câncer, ela acabou usando isso como pretexto para poder fazer um pouquinho de vítima ali e organizar todo um casamento dos sonhos pra Mer e pro Derek. Mas eles acabam percebendo que ela tá muito mal e eles armam todo um esquema para esse casamento não ser deles de fato e sim ser a Izzy se casando com o Alex, e então eles dois se casam. Depois disso eles começam a vida toda deles juntos, porque a gente sabe que a Izzy se recupera, e aí eles começam a viver juntos, eles vão viver naquele trailer em que o Derek morava, e eles começam a ter alguns problemas, porque o Alex não quer chegar tão perto dela, ele não quer ter uma vida normal ainda com ela, porque ele tem muito medo de que aconteça alguma coisa com ela ainda tá muito frágil, mas eles acabam conseguindo passar por isso, e eles só vão se separar de novo mais pra frente, depois que a Izzy tá tentando ali voltar a trabalhar no mesmo ritmo, que tudo aconteça da mesma forma que era antes, né, porque ela já lidou com câncer, ela já tá melhor, e ela volta a trabalhar no hospital, enfim, acontece toda aquela situação de ela acabar medicando errado a menina, ela não poder mais fazer essa cirurgia de transplante de rim que a paciente precisava, e então, por essa desculpa aí de corte de orçamento, o chefe acaba demitindo ela. Ela joga toda a culpa em cima do Alex e ela acaba deixando uma carta pra ele e indo embora, falando que, enfim, ele cagou a vida dela e que ele não merecia ela. Um pouco depois ela acaba voltando pro Grace Lowe e pedindo pro Alex voltar com ela. Ela meio que fala, Alex, pelo amor de Deus, a gente é casado. Ele fala assim, não, mas você me abandonou, filha. So sorry. E aí ela vai embora e vai de vez. A última aparição dela foi na 6ª temporada. Na 16ª temporada, depois de tantas temporadas, 10 praticamente temporadas, a gente descobre um pouco mais do que aconteceu com a Izzy. Quando a Mer tá passando por um julgamento e ela precisa da ajuda, do apoio do máximo de pessoas influentes possíveis, a Izzy é uma das pessoas que o Alex contata. Isso faz com que eles entrem ali em contato de novo e comecem a conversar. A Izzy acaba contando pra ele em determinado momento que ela teve 2 filhos. E ele descobre que esses 2 filhos são filhos dele. Lembra que lá quando ela tava passando por aquele câncer, ele teve que guardar os espermas dele junto com os óvulos dela, pra se um dia ela ficasse infértil, ela poder usar aquilo. E foi o que aconteceu. Mais ou menos 4 anos depois de que ela teve o câncer, ela acaba usando esses óvulos fecundados e ela tem, então, gêmeos. O Alex acaba descobrindo isso mais ou menos uns 5 anos depois, e aí ele acaba se vendo na obrigação, na necessidade, e ele também quer muito tá na vida desses filhos, que são o Eli e a Alexis. Então ele acaba indo pro Kansas e ele acaba ficando um tempo fora da série, e depois a gente descobre que ele tava com a Izzy esse tempo inteiro e que ele acabou se apaixonando por ela de novo, e embora ele já esteja casado com a Jo nesse momento, na 16ª temporada, ele fala pra ela que por mais que ele ame muito ela, ele vai ficar com a Izzy porque ela tem os filhos dele. Então se a Jo pedisse pra ele voltar, ele voltaria, mas a decisão dele é de ficar realmente com a Izzy e com os filhos no Kansas. Outra história que vale a gente citar aqui, além do Alex, é também o George. O George teve um momento ali com um relacionamento mais do que amizade com a Izzy. Eles sempre foram muito amigos desde o comecinho, desde que eles se conheceram, eles eram grandes amigos, assim como a Meredith era da Christina, a Izzy era com o George. E depois de um tanto de tempo juntos ali, em algum momento, a Izzy começa a aflorar sentimentos por ele, ela começa a ter muito ciúme do fato dele ter se casado, ela começa a criar muita birra com a mulher dele, com a Kali, o que faz a gente até ter um rancinho da Izzy nessa época, mas ela acaba descobrindo que ela tá apaixonada pelo George. E depois de um tempo, quando o George tem uma briga com a Kali, eles acabam transando, ficando muito bêbado e transando, e depois ele não se lembra de nada, só a Izzy lembra. E depois de um tempo, o George acaba lembrando tudo o que aconteceu, e ele conta pra Kali, achando que a Kali ia terminar com ele, eles iam se separar, mas não, a Kali acaba perdoando ele, e, bom, acaba que o casamento deles acaba de fato, sabe? Pra resumir, eles acabam se separando um pouco depois, ele fica com a Izzy, mas assim, dura 3 episódios, eles fazem mó bafafá com essa história, pra eles não conseguirem ter química, e depois eles terminam em seguida. Acho que foi só uma desculpa mesmo pra separar a Kali do George, porque logo em seguida a gente tem um relacionamento muito melhor e superior pra Kali. Mas aqui falando ainda sobre a Izzy, ela fica então com o George nesse tempo, eles veem que eles não têm química,
todo esse BO pra eles não terem química e depois eles seguem só como amigos. Toda a relação do George com a Izzy é muito bonita, eles são amigos desde o primeiro momento, eles vão morar juntos na casa da Meredith, mas o George tá apaixonado pela Meredith e quando a Izzy descobre, ela acaba incentivando muito ele pra que ele conte pra Meredith. E aí eles têm toda aquela cena desastrosa da Meredith chorando durante o sexo, o George fica muito constrangido com toda aquela situação e acaba se mudando da casa da Mer, e a Izzy fica desesperada porque ela não quer que essa amizade de todo mundo acabe. Então o George acaba aparecendo com um novo relacionamento, que é aí a Callie, e a Izzy não gosta nada da Callie. Desde o primeiro momento, ela e a Meredith são extremamente cruéis com a Callie, e como eu disse, isso dá uma raivinha das duas naquele momento, assim, elas são extremamente imaturas com ele e com a Callie, e isso dá um pouquinho de ódio, sim. Já a Callie, que não é besta nem nada, que é rainha perfeita, maravilhosa, ela percebe que na verdade, a Izzy pode zombar tanto assim dela, pode se encher tanto o saco, porque a Izzy tá apaixonada pelo George. E depois acontece tudo isso que eu falei, que é eles ficando bêbados, eles transam, enfim, tudo isso, o George acaba se separando. E mais, depois que todo esse rolê do relacionamento acontece, eles conseguem sim voltar a ser amigos. E a última cena deles juntos é extremamente triste, que foi essa que eu contei no elevador, porque o George acabou morrendo naquele acidente com o ônibus, e aí eles não se viram mais porque ela tava bem doente. E, enfim, toda aquela coisa dela parando o coração, e ele no elevador, e ele sendo João Ninguém. Pesadíssimo. A gente não sabe muito sobre a família da Izzy, a gente conhece a Robin, que é a mãe dela, que vai no hospital quando ela tá com câncer, e a gente conhece um pouco mais do relacionamento dela. Ela é uma mulher um pouco fútil, um pouco ingênua, imatura demais, e isso faz com que o relacionamento delas não seja tão bom. Ela não leva tão a sério o câncer da Izzy, não entende a situação real que a filha dela tá. Mas mais pra frente ela acaba indo embora, a Izzy fala que elas funcionam melhor à distância. A gente sabe um pouquinho sobre a avó da Izzy, que ela teve câncer e que ela morreu aí com esse câncer de tireoide. A gente também sabe que ela tem uma filha que ela chamou de Sarah, mas que os pais adotivos chamaram de Hannah, e a Izzy engravidou quando ela tinha só 15 anos, e aos 16 ela colocou a filha pra adoção. Depois de um tempo ela acaba encontrando essa filha no hospital quando ela já tá mais velha, porque a família vai procurar a Izzy pra que ela doe ali a medula, porque a filha dela tá com câncer. O que pode ou não ser uma pequena referência aí, porque mais pra frente a Izzy vai ter câncer, né? Então pode ser se fosse um pequeno easter egg, ou que fosse alguma coisa talvez até hereditária. Talvez não faça tanto sentido assim, talvez só ela tenha mais predisposição, porque o câncer que a Izzy teve foi câncer de pele. Então ela acaba doando a medula pra Hannah, e essa é a última vez que ela vê a filha, a primeira e última depois desse tempo aí em que ela doou a criança e, enfim, ela precisou fazer essa cirurgia. E agora vamos falar naquela parte que eu sei que é a que você mais gosta, que é as curiosidades. Como esse vídeo já tá ficando longo pra caramba, eu vou deixar uma parte 2 da autópsia da Izzy, em que a gente vai falar sobre por que a atriz deixou a série. Então eu sei que normalmente eu faço isso numa autópsia só, mas como essa autópsia vai ficar com 1 hora, eu vou deixar para um próximo vídeo. Então no próximo vídeo, na próxima sexta-feira, a gente vai falar o porquê que a Catherine Hagel saiu de Grey's Anatomy, como foi a saída dela, toda a treta dos bastidores, e eu vou desmistificar muita coisa e talvez até criar uma certa polêmica. Então não perde o vídeo de sexta-feira que vem, que a gente vai falar então sobre essa polêmica. Vamos falar então, eu anotei aqui algumas curiosidades pra gente saber sobre a digníssima, belíssima Izzy Stevens. Ela é uma excelente confeiteira e ela é uma faxineira obsessiva. Ela é católica e ela usa as luvas um tamanho 6. A Izzy sempre usa a peça de cachorro quando ela joga banco imobiliário. Quando a Izzy começa a ter alucinações, ela alucina com o Danny, e ela só alucina com ele porque ela associa o Danny à morte. Dos residentes originais, ela é a única que não dormiu com a atendente. E também é mostrado ao longo aí da série que ela nunca dormiu com ninguém que fosse de um nível assim superior ao dela. Ela nunca dormiu com alguém que fosse de um posto superior ao dela, nem pra subir, nem, enfim, ela nunca se relacionou com ninguém que não fosse da, tipo, o Alex, do mesmo patamar dela. Ela tem uma tatuagem de borboleta, mas ela já disse naquela cena icônica que ela tem outras tatuagens em uns lugares mais interessantes. A Izzy completou 28 anos no episódio Wish You Were Here, na 5ª temporada. A Izzy nasceu dia 23 de junho de 1981. E isso é um pequeno errinho que eles tiveram ali na série, porque num dos episódios que chama alguma coisa Elevators, alguma coisa assim, a gente fica sabendo dessa data, que é a data de nascimento dela, mas ela comemora no episódio anterior, Wish You Were Here, na 5ª temporada. E esse episódio se passa entre outubro e março, e não junho. Então é um pouco confuso, foi um pequeno errinho ali da série. E nos papéis de divórcio dela com o Alex, a gente vê
escolheu uma data, que é dia 1º de maio de 1980, que pode ser um outro erro, mas também pode ser a data de nascimento do Alex, porque a gente não tem um nome seguido da data, a gente só tem ali a data que aparece no papel, então pode também ser a data de nascimento do Alex. Então a data de nascimento da Izzy não é muito clara, a gente não tem muita certeza, a gente só sabe que em algum momento, enquanto ela estava sendo interna ainda, ela tinha 27 anos. Quando o Danny morreu, ela assou tantos muffins que deu pra fazer uma cesta e que ela deu de presente aí pro Joe. A Izzy levou 6 anos pra se formar na faculdade de medicina, porque ela só ia pra faculdade à noite, lembrando que ela conciliava aí trabalho e faculdade, então ela levou mais tempo do que o normal pra poder concluir a faculdade de medicina. A Izzy entrou como interna no Seattle Grace com 10 cartas de recomendação de pacientes de um lugar em que ela estagiava antes. A gente não sabia qual que era a área que a Izzy ia seguir, a gente só descobriu na 16ª temporada que ela seria oncologista, ela tinha se tornado oncologista, mas quando ela sai da série a gente não sabe que área que ela ia seguir, qual que seria o destino dela. Ela já pensou em pintar o cabelo de vermelho, a Izzy ri em funerais e ela é claustrofóbica. Gente, tô muito feliz que essa primeira parte da autópsia da Izzy Stevens saiu, ela é uma personagem que eu realmente gosto muito, eu não entendo o hate tão grande pra uma personagem tão maravilhosa quanto a Izzy. Comenta aqui embaixo se você gostava da Izzy, se você não gostava, se você gostou dessa autópsia, e a gente vai ter a parte 2 contando mais sobre a saída da Katherine Heigl na próxima sexta-feira aqui no canal. Então, se você não é por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever, ativar as notificações pra você ficar por dentro quando tiver a nossa próxima autópsia. Então é isso, tô muito, muito, muito feliz que saiu mais uma autópsia aqui, mais uma desse quadro maravilhoso que a gente tem aqui nesse canal. Vou deixar todos os links das outras aqui na descrição. Não deixe de me seguir no Instagram se você ainda não me segue. E é isso, um beijo no seu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!